Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 527. Estou aqui com Olga Mendonça. E aí, Olga, tudo bem? Estaria melhor se eu estivesse gravando dentro de uma piscina, né? Mas tá bem, vamos nessa. Muito bem. Iago Vinícius, e aí, Iago? Boa noite, meus proclamados da República, que é esse feriado hoje, viu? Eu sei que vocês nunca lembram. Exatamente. Estamos nesse feriado da República para falar justamente que, assim, né, é uma coisa que não tem nada a ver com feriado, tem a ver com trabalho, né? Que a gente vai entrar nesse cabo de guerra que se criou aí, né, entre... A gente já gravou aqui alguns programas, alguns Braincasts anteriores falando sobre esse tema, exaltando, né, o home office, né, a nova realidade, o novo normal das empresas, né, de como que a pandemia impulsionou o home office. Só que a verdade é que agora, né, final de 2023, pandemia aí já declarada não mais existente, né, Covid controlada, a gente passou a ter essa disputa entre as preferências dos empregados e as exigências dos empregadores, né? Muita gente que falou lá atrás que era a favor do home office, que agora vai ser só assim, voltou atrás nas opiniões, né? Então, tem alguns dados que a gente vai trazer aqui nesse programa que mostram uma redução nas ofertas de trabalho remoto, grandes empresas aí, principalmente Big Techs, né? Como a Amazon, enfim, aí pressionando pela volta, o retorno ao escritório. E muita gente, eu chamei de cabo de guerra porque é isso, né? Cada um traz as suas opiniões, os seus estudos, os seus dados, mas nenhum, de fato, é concreto para apoiar nenhuma coisa ou outra, né? Tem empresa que diz que o trabalho remoto diminui a produtividade e vice-versa. Então, a gente vai discutir aqui nesse programa por que isso está acontecendo, se a gente está voltando ao antigo normal ou avançando aí em direção a um novo paradigma de trabalho. Mas antes... siga o canal do YouTube do B9, lá no YouTube, youtube.com.br/B9. Você pode assistir também a gente, além de nos ouvir nas plataformas de áudio. Se você estiver no YouTube, além de seguir, dá o like, né? No videozinho, você ajuda a gente, ajuda o algoritmo do YouTube a levar os nossos vídeos para maiores audiências. Mas você fala assim, não quero ver no YouTube, eu gosto de consumir aqui no meu Spotify, no meu Apple Podcasts, me deixa. Tudo bem, pode continuar fazendo isso, mas dê estrelinhas pra gente aí no seu aplicativo de podcast. O Spotify, por exemplo, tem campo de comentários, você pode comentar o que você está achando da nossa conversa, da pauta, elogiar a gente. Se for criticar, critica em casa sozinho, não escreve no Spotify, mas elogio tá liberado. Se bem que eu não sei, hoje vai ter bastante gente que quer forçar presencial, a gente vai falar não é por aí, vai lá xingar a gente lá. Hoje é o dia de vocês irem pra cima, que aí a nossa relevância vai lá pro céu. Perfeito, Iago, olha aí. Olha, isso que é uma pessoa com visão de engajamento e plataformas. Então é isso, tá? Mas eu acho interessante levantar esse ponto, Merigo, que como ainda é nova a ferramenta do Spotify, eu percebi isso como ouvinte de outros podcasts. Cara, quando você comenta lá, como pouca gente ainda comenta, a pessoa realmente lê, né? Porque é diferente no YouTube, muita gente comenta. Merigo lê agora, tudo, printa Spotify, tudo e manda tudo pra gente no grupo. Tem isso, as pessoas então, também leem. Por exemplo, aqui no nosso último episódio, a Marcele disse o seguinte: amo como vocês explicam, é quase TI for Dummies, kkk. Sou Swift e uso meu celular e uso meu lugar de fala para dizer que o episódio foi maravilhoso. Me senti muito representada. Swift é raça difícil de agradar, não liguem. Ela comentou olha só, ela fez um bem bolado de episódios, né? 2 em 1. Ela comentou no episódio sobre o fim dos cookies e é Swift. Então ela ouviu o episódio da Taylor Swift também. Qual o nome dela, Merigo?
Marcelli, com 2 L's e Y no final. O Bruno Michelino disse super relevante, muito bom, perfeito, adoro. Valeu, Bruno, adorei esse comentário também. O José Lucas defendeu o Yasuda, disse que acha que Yasuda tem que ser chamado para outras pautas que não as chatas, tá? Então... Mas o Yasuda tem o poder mutante de deixar a pauta chata legal, pô. Grandes pode poderes, falar desses grandes assuntos? Responsabilidades, Yasuda. Pelo amor de Deus, não pode disso não. Muito bem. Aqui, que mais? Temos no episódio da Taylor Swift, a Melanie Borges falou assim: amei o episódio sobre uma das grandes poetas do século XXI. Amo demais a loirinha. E por último, o Vicky, ou a Vicky Lessa, disse 30 minutos de todo mundo tentando se explicar. KKK, tá liberado gostar do que quiser, mas vocês se redimiram com o resto da discussão. Eu não acho que a gente ficou se explicando de porquê, né, a gente realmente gosta. Não, eu fiz uma nota pública no meu Instagram lá, porque eu percebi que a galera ficou chateada, que eu não falei que ela era branca, loira, rica, e depois eu falei, gente, ela é branca, loira e rica. Ah, entendi. Se isso é um problema pra vocês, ela é, eu admiti. Muito bem. Tirei a Taylor do armário. É isso. Deixe o comentário aí na caixinha do Spotify. Mas eu queria, antes, dar o último recado aqui. Assine o Braincast para você ter acesso ao Braincast secreto e também entrar no grupo de ouvintes do Braincast lá no Telegram. A URL é b9.com.br/assine. Boa. Então é isso. Vamos pauta? Boa. Muito bem. Home office versus retorno ao escritório, né? O inimigo agora é outro. A gente tinha, quando a gente passou aquela fase ali da pandemia, era quase só amores, né? O home office veio para ficar, as pessoas gostaram, as empresas estão apoiando, é um novo modelo de trabalho, e o tempo passou, eu sofri calado, e os chefes sofreram calados, e agora parece que o cenário mudou, né? O mundo mudou, né? E tem existido uma pressão pelo retorno ao escritório, né? Se você for navegar e procurar por algumas matérias, até no LinkedIn eu vejo muito, viralizou o vídeo lá de uma moça, que eu não sei de que empresa que ela dizendo que quem trabalha de home office, ela não usou essas palavras, tá? Mas é um tom meio, quem trabalha no home office não trabalha de verdade, é tudo preguiçoso, né? Então as pessoas passaram... Nossa, aquela escrota, né? Quem que é? Eu não sei. Que pessoa escrota. Pois é, bem... não sei, mas ela foi bem escrota. Foi bem escroto, foi bem escroto. Se você tá ouvindo isso, melhore. Isso, Então, né, e a galera tem começado a cada vez mais, no popular, botar as asinhas de fora, né? Porque se antes ninguém queria falar mal do home office, porque, né, ele estava sendo exaltado como o futuro do trabalho, agora tem muita gente já se sentindo mais à vontade para criticar, inclusive usando dados, dizendo que diminui a produtividade e tal. Então eu queria começar perguntando para vocês, o que vocês enxergam, né? O que tem mudado nas empresas para justificar essa pressão para que os funcionários voltem ao escritório, né? A gente pode dizer aqui que tem uma falta de dados concretos, né? Para realmente dizer que a produtividade diminuiu, enfim. Mas a gente tem dados, por exemplo, né, antes que vocês comecem a responder, tem informações do LinkedIn, né? Dados do LinkedIn mostram que em julho de 2023, então, né, acabou de acontecer, apenas 9% das ofertas de emprego nos Estados Unidos eram para trabalhos totalmente remotos, que é uma queda bem grande em relação ao ano anterior, 2022, mas ao mesmo tempo o trabalho híbrido ganhou uma forcinha aí, que era 8%, agora foi para 13% o número de vagas que pedem trabalho híbrido. Então, realmente tem diminuído aí essa vontade e essa flexibilidade das empresas por deixar que as pessoas trabalhem de casa. Vocês têm pensado sobre o assunto? Cara, eu fiquei pensando muito nessa pauta, a gente discutiu um pouco durante a semana, né? No nosso grupo, eu acho que chegou o momento de maturidade mesmo, sabe? Até do híbrido, assim. Eu acho que tá chegando no momento de maturidade de todo mundo, assim. Todo mundo tá pensando realmente, assim, cara, quais são as vantagens e as desvantagens? O que se adapta pro tipo de trabalho?
O que eu sinto ainda, ouvindo das pessoas, eu trabalho de home office há muito tempo, bem antes da pandemia. Eu sou freela, trabalho em casa, assim. Então eu percebo que, dependendo do projeto, tem projetos que as pessoas conseguem, principalmente projetos que tem uma equipe longe de mim, é muito mais difícil. Realmente eu acho que tem uma questão do presencial que ela é mais forte, ela acaba às vezes até gerando essa sensação de quem tá no presencial é mais eficiente, ou trabalha mais, ou se entrega mais, ou veste a camisa. Muitas vezes tem discussões que rolam no presencial que ninguém consegue, assim, as pessoas têm uma discussão, elas já concordam entre si, já formam uma ideia sobre uma coisa e depois, tipo, alguém esquece ou alguém lembra de passar a bola pro cara que tava no híbrido. E às vezes você tem um trabalho muito importante, só que você não pode estar presencialmente nesse lugar. Eu acho que agora a gente está começando a ter uns problemas desse método híbrido que eu acho muito mais realistas mesmo. A gente já passou um tempo, sabe? Acho que antes, até ouvindo as nossas falas nos Braincasts anteriores, a gente estava muito mais inflamado, muito mais apaixonado, e agora acho que tá todo mundo numa maturidade para falar, cara, tem fases de um projeto, por exemplo, que é melhor ter algumas reuniões presenciais, depois tem outros trabalhos que é melhor você se concentrar, e aí você acha o melhor lugar. E tem uma discussão que eu quero voltar a trazer, que a gente tinha discutido em algum momento, em algum Braincast passado, que é, cara, voltamos para esse recorte bem brasileiro, assim, de classe mesmo, né? Tem pessoas que não têm ambiente em casa para trabalhar. Sim. E tem pessoas que é tão longe o trabalho que foda-se, elas vão achar um jeito de ter um ambiente em casa, porque é melhor do que pegar 3 horas de ônibus. Então, só que ao mesmo tempo, voltamos para aquela história, né? Essa relação que as pessoas têm de quem tá no híbrido trabalhar menos é uma puta falácia, porque quem tá no híbrido trabalha de sábado à noite, trabalha de domingo, lembrou da porra do e-mail. É mais difícil você se desligar do trabalho quando você trabalha no híbrido, porque realmente seu trabalho é só abrir uma tampa de um laptop, sabe? E que você pode fazer isso vendo Fantástico. Então é meio, eu acho uma relação bem mais complexa e que exige muito mais maturidade do que exatamente. Mas eu vou passar a bola aí, mas eu acho que tem outros pontos que a gente pode discutir nessa maturidade, porque eu acho que agora a gente tem maturidade até para discutir também as responsabilidades dos dois lados, que é uma coisa que a gente não tinha discutido em outros Braincasts. Mas sim. Fala aí, Iago, o que você acha? Primeiro, eu queria falar 2 coisas que eu acho muito importante pra gente começar a setar essa conversa. A primeira é uma certeza que trabalhar é uma bosta, viu, gente? É uma bosta, isso. Trabalhar é merda. Tipo, trabalhar gente. Não é legal, não é bacana, não é divertido, você não vai... Não é pra você ficar feliz, você fica feliz tomando a cerveja. E a segunda é uma provocação que eu já fiz outra vez. Provocação horrível, né? Provocação é péssimo. Mas nesse caso é uma provocação mesmo. Iago. Porque essa é pra provocar as pessoas mesmo. Porque é uma coisa que eu já citei em outros Braincasts e que eu, aos pouquinhos, vou trazendo esse ponto. Mas o argumento para retorno ou não tem sido qual é o aumento da produtividade. O que aumenta a produtividade? E aí a minha questão que eu vou trazer pra mesa e deixar ela só em branco pra todo mundo pensar em casa, lição de casa é: será que o que a gente tá buscando é aumentar a produtividade mesmo? Será que é esse o gap nosso? Será que é aí que tá falhando o nosso elo com o mercado de trabalho? Que existe um problema na nossa relação do mercado de trabalho ultimamente, por várias questões de conexão e tal, e aí parece que tudo que falta é mais produtividade. Será que com mais produtividade a gente responde mais problemas? Não me parece. Então por isso que eu deixo isso colocado. Quando chegou a pandemia, eu era funcionário do Carlos Merigo, era horrível trabalhar com ele me trancava num calabouço, durante 18 horas, sem água, até eu entregar um texto perfeito e sem, sabe? É complicado, mentira. Não, o B9 foi só presencial. O B9 foi de primeira hora, foi pro home office na pandemia. Durante o recrudescimento, né, quando a coisa começou a mexer um pouco, a gente fez algumas experiências, tentativas mesmo de presencial, que era uma ideia de tentativa mesmo. Eu hoje, e desde o começo do ano, tô assim já, eu trabalho o famoso presencial uma vez por semana. Então eu vou lá, o híbrido e tal. Inclusive o outro emprego que eu tava antes era assim, eu deixava, certas buchas que eu sei que não ia resolver por WhatsApp, eu deixava pro dia do presencial, chegava no dia presencial, matava tudo e tal. Agora eu tenho outro esquema de presencial uma vez por semana, mas também tá funcionando, gosto muito desse modelo.
Eu acho que trabalhando presencial é um trabalho diferente. Não é melhor nem pior, apenas diferente. E aí depende muito de que empresa e que serviço você presta para essa empresa. Porque... Exato. Realmente, assim, e também isso não é uma questão de profissão, é uma questão de perfil da empresa, muitas vezes. Tem empresa que a coisa resolve mais no presencial. Tem gente que resolve mais no presencial. Tem uma coisa que a gente fala, bom, pra você trabalhar em casa, você tem que se organizar em certos aspectos, tal, você tem que estar com um compromisso ali. Puta, se você não rola bem trabalhar presencial, não quer dizer que você é menos competente, que você vale menos, que você, sabe, que você não presta, que você não tem habilidade pra fazer isso. Às vezes só não teve educação, porque existe uma educação pra você aprender a trabalhar presencial, né? Não é um processo que é automático e tal. Mas... eu acho que realmente, assim, a gente mudou. Eu fui buscar um pouco, né? A gente fez o Braincast 364, que foi Volta ao Trabalho pós-pandemia, como e quando. Isso foi no dia 2 de julho de 2020, que foi quando deu a primeira queda de pandemia. E puta, será que volta? Será que não volta? Algumas empresas forçando. A gente fez esse trampo falando, cara, home office é uma ferramenta disponível enquanto tiver uma crise humanitária. Vamos usar essa ferramenta. E aí depois, em 2022, a gente fez o 460, que é Porque é tão difícil voltar ao trabalho presencial. Que era muito sobre nós, assim, né? Sobre nós, enquanto trabalhadores, termos que ir ao escritório, tipo, por que isso é um problema tão grande na nossa cabeça e tal. E aí a gente falou bastante sobre como tem muita vaidade nesse processo de retorno, que eu acho que tem mesmo, que é, cara... tem muito gerente que só quer que você volte, vá trabalhar, porque ele consegue te olhar trabalhando. E se ele não te olhar trabalhando, ele não sabe qual que é o trabalho dele. Porque ele acredita que o trabalho dele é te vigiar. É te olhar trabalhando. Sim. Então isso tem permeado muito esse processo de retorno, de híbrido, de presencial, de home office e tal. Tem muito dessa briga, tá nessa vaidade e tá nessa falta de saber como fazer. Porque eu percebo que as empresas, elas têm feito um balanço que a gente tinha, que era, mano, home office, as pessoas, elas se conectam ali, a gente conversa com elas mais ou menos, elas trabalham num período que a gente pode determinar, mas você não sabe o que a pessoa tá fazendo na casa dela, né? Ela recebe carta do correio, e aí o filho chora, tal, não sei o quê. E aí, existe uma parada que é, o ganho que eu tenho, tendo um ambiente controlado, onde as pessoas consigam ficar trabalhando, eu sei que elas estão trabalhando, eu sei que elas estão fazendo o tempo inteiro, para as empresas parece ter sido maior do que o ganho da economia que eles faziam de não ter escritório, porque era ser um grande ativo, pois né? Você vai ter mais escritório. E aí as empresas falam assim, eu quero muito ter escritório. E que não tem, né, Iago? Essa questão da produtividade no trabalho, né? Presencial você produz mais, não é verdade, né? Não é automaticamente eu estou no escritório, eu estou produzindo mais. Às vezes se bobear, como você falou, você produz menos. E a brisa mas a brisa é muito de controle no sentido, não é nem negativo, é controle no sentido de, cara, eu entender o que tá acontecendo. Porque aí, se tá todo mundo presencial, eu sei que a internet não caiu, ou se caiu, eu sei que ela caiu, eu sei que, qual é o horário de almoço das pessoas, eu consigo ter essa visão holística. Tem gente que vai pro presencial sem fazer nada, fica lá o dia inteiro olhando pro teto, porque tem empregos que você trabalha menos mesmo, né? Tipo, menos atividade de trabalho. Mas eu sei que na hora que eu precisar que aquela pessoa trabalhe, ela tá lá e eu consigo acessar ela vai fazer e vai entregar o que vai acontecer. Eu acho que isso tem sido uma escolha, eu acho que a gente vai falar mais pra frente e tal, mas as Big Techs retornarem pro presencial, inclusive o Zoom, é um grande paradoxo. Pois é. O Zoom voltou pro presencial, muda bastante o jogo, porque antes a gente falava, cara, essa decisão de presencial é uma decisão tirada do seu cu, você tá só querendo voltar pro presencial porque você quer, é uma vaidade sua. Uhum. Beleza, porque você é o dono, não beleza, porque você tem funcionários, os funcionários são seres humanos e eles podem reclamar, mas você tá fazendo isso da sua cabeça. Com as Big Techs voltando, não, tem algum interesse por trás disso, tem algum motivo pra isso acontecer, e aí começa a ter um fomozinho do sentido de, putz, se a minha empresa não tá no presencial, será que a gente tá fazendo errado? Por que o Google voltou e eu não voltei? E aí acaba inspirando outras empresas, né? Uhum. Não, eu acho que tem um ponto que é bem importante mesmo, porque eu achei ótimo que o Iago fez esse recap, só pra gente não voltar pros pontos antigos, porque os pontos antigos, eles ainda são muito atuais. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado pra gente não discutir o Braincast antigo, porque, na verdade, a gente tá vivendo muito esse momento, a gente tem que deixar muito claro somos que é o diferencial. E vivemos, né? É isso mesmo. Sempre dá pra ser feliz, né? Enfim, mas eu acho muito louco isso, assim, cara, que essa relação da presença, ela...
vou voltar um passo antes até, para ser mais claro. Eu acho que tem uma responsabilidade muito grande do sistema que a gente trabalha, e já tinha no presencial, que é, se você é chefe, você precisa criar um sistema de demandas claras. Se suas demandas não eram claras presencialmente, o chefe tinha um conforto, que é essa questão da presença. Tipo, eu não tenho muitas demandas claras, o que eu preciso que o Iago faça hoje? Mas ele tá aqui, ele sabe que a nossa relação dentro do capitalismo é, ele dá 12 horas dele de trabalho, de força, 8 horas de força de trabalho aqui, e eu pago isso por ele. Então, se ele quiser ficar jogando paciência no computador, ouvindo pagode, falando com os amigos, é só ele fazer isso quietinho, sem incomodar, e eu aciono ele. Só que isso fazia com que os chefes não precisassem pensar ou criar um sistema de produtividade realmente lógico que mantivesse a gente ocupado com alguma coisa que faz sentido, né? Quando isso vai pro híbrido ou vai pro home office mesmo, a gente vê que, na verdade, a crise maior é, cara, a sua empresa, vocês têm realmente uma lógica de trabalho, de produtividade, que as pessoas sabem, têm entregas claras, porque o que eu percebo é isso, como eu sou freela, minhas entregas, na maioria das vezes, são muito claras, minha relação é muito objetiva, eu sou a pessoa de fora, sou o fornecedor, então assim, é isso, você vai ter que fazer uma capa, você vai ter que fazer isso, mas eu entendo que para quem tá dentro de uma indústria, de uma companhia maior, tem muitas rotinas que não fazem sentido mesmo. E eu acho que os chefes muitas vezes não têm tempo para entender, porque também tem esse outro personagem, estou criando bastante camadas aqui, mas tem esse outro chefe que a gente discute pouco, que não é o dono da empresa, mas é o cara que está dois cargos acima de você ou um. Ele sofre pressão desse cara, que é o dono da empresa, que realmente se espelha no Google e acha que a companhia dele de picolé é uma startup, não é, e ele quer fazer igual, e ele tem um sonho, e ele quer ver o gado dele ali, um monte de cabecinha de gado trabalhando, tem. Só que tem esse cara que é o sanduíche, que ele sabe que, tipo assim, não faz sentido, mas ao mesmo tempo ele sofre pressão desse cara, e ele tem que justificar. E aí, ele apita pouco, mas ele chicoteia muito, né? Tipo, ele é o cara que tá lá pra fazer o serviço ruim, assim. E ao mesmo tempo ele também vai tomar. Então, assim, esse cara é o cara que teria que ser o mais esperto do game. E às vezes ele não é. Esse é o problema. Na maioria das vezes ele não é. Então ele não consegue criar um sistema que, enfim, as pessoas consigam trabalhar e serem menos, entre aspas, exploradas, ou até sem aspas, exploradas, né? E ao mesmo tempo, o que eu sinto mais é que é isso, assim, mais do que discutir se é trabalhar em casa ou trabalhar fora, é assim, cara, realmente nossas rotinas de trabalho estão sendo produtivas e fazem sentido no século XXI, na velocidade das coisas, cara, porque tem tantos métodos de trabalho e tantas rotinas de trabalho que você fala assim, gente, não faz sentido. Coisas que as pessoas fazem que você fala, velho, vocês têm uma porra de um programador, porque o cara não faz um negócio aqui, ó, já eliminaria 5 tabelas de Excel que a pessoa tem que preencher todo dia. Então tem tanta coisa estúpida no trabalho que eu vejo que essas coisas, quando a pessoa tá longe, faz menos sentido ainda. Aí só quero levantar outro ponto antes de passar a bola, que dentro da nossa pauta tinha umas discussões bem interessantes que falavam sobre o dicionário de vieses de comportamento. Aí depois a gente manda o link disso, a gente pode pôr, que a London School of Economics fez, e ela falava de um efeito que eu achei muito interessante, cara, que era tipo um efeito de gamificação, assim, um game effect, vai. Que ele falava que, assim, muitas pessoas, quando elas trabalham de casa, e eu acho que isso que o Iago falou é muito legal, sobre assim, cara, você precisa ser educado para trabalhar em casa, né? Eu percebi isso um pouco trabalhando com uma galera mais jovem que começou a trabalhar agora, na pandemia, que nunca trabalhou presencial de verdade. Essas pessoas, elas tratam o trabalho mesmo quase como uma lógica de, putz, é quase um jogo de computador, sabe? Tipo assim, vou ficar umas horas assim. Não que exatamente elas estão se divertindo online, não é isso. Mas assim, não tem o mesmo compromisso que a gente tinha. Mas o compromisso, assim, é uma coisa séria, uma coisa importante eu trabalhar, além do dinheiro, sabe? A gente se sentia mais adulto trabalhando. Eu até acho que muito da minha geração, eu tenho 44 anos, a gente foi muito explorado por causa disso mesmo, né? A gente se sentia muito importante. Eu fui o Oga da Abril durante muito tempo, era quase um sobrenome, né? Eu acho muito legal que as novas gerações não têm essa entrega, essa estupidez que eu tinha com o trabalho. Por outro lado, também ser tão desapegado é meio assustador, assim, você fala assim, então, irmão, às vezes você fica assim, cara, então, assim, essa atividade tem mais gente dependendo
que você faça a sua parte. E seria legal que se você ficasse acessível quando a gente precisa falar com você, assim. Tem um compromisso meio sério nisso tudo. Que isso eu entendo, que você tem um encontro semanal, ela reforça esse laço, sabe? Tipo, cara, somos uma comunidade, a gente tá tentando fazer um trabalho em conjunto, né? Esse é um dos grandes argumentos, né, Olga? Você falou de saber ter essa distribuição de tarefas, mas mesmo que isso aconteça, acho que um dos grandes argumentos dos chefes e CEOs e das empresas, né, ao redor do mundo para reverter essas políticas de trabalho flexível, home office, é a tal da criação de cultura, né? Ou como chamou o cara do Roblox, que é também mais uma das empresas modernosas aí, que mandou todo mundo voltar para o escritório, é a necessidade de togetherness, né? Então, deixar todo mundo junto é a única maneira de se criar uma cultura empresarial, que isso não é possível fazer de forma remota, né? Então, tem esse argumento e tem um argumento que, né, para colocar já os dois aqui no balaio, é da produtividade. Então, tá sendo usada uma pesquisa da Universidade de Stanford, né, um estudo que diz que o trabalho totalmente remoto pode ser até 20% menos eficiente, dependendo, obviamente, da área e de como as empresas, como o Olga falou, se preparam para isso, né? E aí, com vantagem para o modelo híbrido, que ele pode ser tão ou mais eficiente que o presencial. Então, a gente tem essas duas coisas, né? Essa pesquisa que diz que o trabalho totalmente remoto é 20% menos eficiente, e a outra que é essa que aí, né, faltam dados mais concretos, que é essa questão de você criar uma cultura, né? Como que eu faço isso aqui dentro da minha startup super moderna, né? Para criar isso que o Olga falou. É isso que é engraçado, né, Merigo? Tudo bem que vocês estão discutindo isso com anarquista, né? Mas enfim, vamos lá. Eu acho meio errado justamente esse viés, né? A maioria das pesquisas que a gente achou, e eu procurei, tá? Eu não achei coisa atual. Eles vêm mais pelo lado de produtividade e não vêm sobre qualidade mesmo de vida das pessoas, clima nas empresas. Você vê que a discussão não é essa, é produtividade. Aí você fala, cara, a gente está frente a uma crise climática. O que é produtividade, Anderson? É isso. Tipo, né? do que você tá falando? Qual que é? Porque aí a gente tem esse... O que é produtividade pra você, assim, na sua cabeça? Só pra gente ter um parâmetro né, do híbrido, o CEO da Amazon, o que ele tem pedido, né, de comprometimento dos funcionários é presença no escritório pelo menos 3 dias por semana, né? Então, a gente sabe que tem algumas empresas que trabalham 1 dia na semana, 2 dias. A Amazon quer 3 dias na semana. O trabalho presencial versus 2 dias o home office. Então, mas eu só acho que às vezes tem uma discussão que me incomoda um pouco, é que a gente criou esse home office no momento que, além de a gente estar numa pandemia, todo mundo estava com problemas graves mesmo, assim, de problemas de pressão mesmo, assim, né, cara? Tipo, eu não quero falar que todo mundo teve uma sequela grande da pandemia, uma doença psíquica por causa da pandemia, não é isso. Mas assim, sem dúvida, a gente, naquele momento, o home office, ou era aquilo ou era nada, era um momento muito específico. Isso, exatamente. Tivemos esse momento inteiro aí de transformação. A impressão que eu tenho é, as pessoas mudaram essa relação com a família, mudaram essa relação com o trabalho, mudaram essa relação com o transporte na cidade, e as empresas estão em metas antigas, metas ligadas à produtividade, bater a meta, virar a meta. E aí você fala assim, cara, que mundo que vocês estão vivendo e que mundo que a gente está vivendo agora? Então, a maioria das empresas, elas têm os parâmetros, que são parâmetros muito antigos e que parece que não refletiram nada da mudança que a gente tem. E aí você fala, cara, a gente está vivendo um momento que, assim, as empresas chinesas estão mandando mais. Então, assim, mesmo quando a gente fica olhando as big techs, eu quero saber o que as empresas da China estão fazendo. Eu quero saber de outros lugares, porque, assim, os Estados Unidos não tá no seu melhor momento, já não são as melhores referências. Então, eu sempre acho que a gente começa a discutir ainda do mundo antigo. E a gente está começando a viver realmente um momento de transformação. Tô indo muito longe da nossa pauta, mas é que eu acho que volta um pouco para isso, assim. Quando a gente começa a discutir, a gente vai percebendo que é muito caso a caso mesmo.
talvez para a Amazon, talvez para um setor da Amazon, faça mais sentido mesmo se ver presencialmente. Talvez até os funcionários falem, cara, realmente pra gente, eu até prefiro vir 3 vezes, porque eu sei o que eu vou fazer em casa naqueles 2 dias que eu tenho livre. Certamente tem empresas, eu confio que tem uma maturidade nos gestores também para isso, mas eu só acho que quando a gente discute no senso comum, assim, abertamente, eu sempre ouço argumentos que são argumentos tão antigos e são métricas tão, tipo, cara, do mundo que não é de hoje, sabe? E que nem pensa no futuro também, então eu fico meio na dúvida. Obviamente que muda muito o tamanho da sua empresa, cara. Acho que isso faz tanta diferença. Tem empresa que não tem jeito mesmo, cara. Você fala, cara... Tipo, eu até acho também esse papo de cultura da empresa também é muito relativo, né? Porque, tipo, no final você fala, cara, mesmo em grandes empresas que tinham culturas da empresa, você sabe que, cara, cada chefe mandava de um jeito, cada chefe tinha uma concepção, cada setor tinha uma concepção de cultura da empresa. Muitas vezes o RH, na maioria das empresas que eu trabalhei, o RH, como era o setor que não dava dinheiro, era o setor que tinha menos poder, o diretor de RH não tinha o mesmo poder que o diretor de vendas. Por quê? Porque o RH não dá dinheiro, caralho. Então às vezes eu fico assim, sabe? E o diretor de vendas é... Entendeu? E quem que bota a cultura da empresa? É quem ganha dinheiro, não é quem, tipo, sabe, quem cuida das pessoas. Quem cuida mas assim, as grandes companhias tendem a ter setores... departamentos estruturados para fazer esse trabalho humano, né? De tentar essa criação de cultura, e acho que eles têm sofrido mais isso no sentido de não conseguir fazer isso de maneira online. Eu queria passar a palavra para o Iago, mas antes só colocar mais um dado na mesa, que é o Olga falou, né? De que algumas pessoas podem sentir a vontade de voltar. É verdade, cada um vai ver, né, qual é a melhor forma de trabalho, mas tem alguns dados que dizem que 85% dos profissionais que retornaram, que tiveram que voltar para o escritório depois de trabalhar de casa, cogitam trocar de emprego se eles tiverem mais dias de home office. Então, eu acho que é aí onde está rolando esse cabo de guerra entre empregados e empregadores, afetando o clima dentro das empresas, a retenção desses talentos, justamente porque os empregadores querem mais trabalho presencial, mas os empregados não estão na mesma faixa, né? Na mesma dança. Eles querem, na verdade, depois que você sentiu o gosto, né, de como é trabalhar de casa, acho que é difícil você ter esse retorno, né? É isso. Muita gente tem aquela piada recorrente de que só ela faz a mesma coisa que ela faz em casa dentro da empresa, só que ela gasta 1 hora, 2 horas se deslocando, né? Ou ela vai para o escritório para mudar o cenário da reunião do Zoom, que no fim das contas é isso, né? Vale, né? Eu vou para a empresa só para que o meu cenário de fundo no Zoom seja outro, porque eu tô lá fazendo reunião virtual de qualquer maneira, assim como eu já faria de casa. Então, acho que tem essa briga, eu acho que vai moldar muito, e a gente não sabe ainda como que isso vai afetar, né, o ambiente dentro das empresas, a produtividade como um todo. A gente está falando também de uma questão que o Olga trouxe aqui muito importante, que é geracional, né? A gente não está falando só de uma geração, né? A gente está falando de como que isso vai ser visto para o futuro. Será que a gente vai ter um novo modelo de pensar trabalho daqui para frente, né? Será que é um caminho sem volta? Eu acho que para mim esse é o maior ponto, Merigo, porque eu acho que isso que você falou, cara, que é um diferencial dessa nossa edição sobre esse tema de trabalho, é muito isso, cara. Quando a gente discutiu lá atrás, a gente não estava discutindo tanto essa maluquice que é o Zoom. Porque realmente, tipo, cara, quantas reuniões você não foi que você falou, cara, tantufas. E aí a gente volta para uma discussão nossa que é mais antiga, que é aquela história do, essa reunião poderia ser um e-mail. Por isso que eu fico discutindo muito essa questão da produtividade, porque um desses outros efeitos que eu tava comentando da Long School e tal, que é um pouco isso, né, cara? Com o Zoom, as pessoas, para elas se manterem importantes, elas querem participar ou de mais reunião, ou falar mais na reunião. Tipo assim, como você faz para mostrar que você tá trabalhando com esses modelos híbridos também? Então eu acho que a gente acaba caindo também nesse lugar, né, cara? Antes a gente estava discutindo, tá bom, então vamos voltar pro presencial, a gente vai resolver as coisas ao vivo. Aí quando você entrou numa sala e realmente tem 3 pessoas no Zoom, você se sente um idiota.
Você realmente se sente... E ao mesmo tempo, pra mim, o que me pega mais pensando nisso é... Porra, se eu sair de casa, trabalhei num lugar, as minhas horas de trabalho, voltei pra casa e tem alguém me mandando e-mail pra eu responder aquele dia, também não fez sentido, né? Porque a vantagem de você ir pro trabalho era que, assim, trabalhei minhas horas, voltei pra casa, eu não vejo mais nada disso. E realmente, cara... São muito O que não é uma profissões. vantagem nem uma desvantagem, viu, gente? Assim, é lei. Eu sei que no trabalho não é assim que funciona, mas pelo menos quando você tá incorrendo uma coisa errada, pelo menos você sabe que tá incorrendo uma coisa errada. Você tá te mandando e-mail 11 horas da noite, não era pra tá mandando, tá? Não, e às vezes, né, Iago, às vezes a pessoa nem te mandou, isso que eu acho mais maluco, a pessoa nem te mandou, mas fica essa sensação do compromisso, sabe? Tipo, tem muita empresa que tem aquele esquema, o Slack não funciona, em teoria não vai te chegar nada, mas dependendo de como a pessoa te fala, ó, às 6 horas, assim, você já fala, puta, fudeu, né? Vou ter que trabalhar um pouquinho de casa. E você adquiriu essa habilidade de trabalhar um pouco de casa? Os sistemas das empresas, você pode trabalhar de casa. Antes tinha muita coisa que você não fazia de casa, nem que você quisesse. Você tem que levar o computador da empresa, sabe? Entrar no sistema. Agora não. Então, puta, a gente realmente está num mundo muito mais complexo. E aí quando você vê, e aí eu entendo porque soa, na maioria das vezes, óbvio, soa muito tipo, esses caras estão reclamando porque eles estão presos a um modelo antigo. Eles não estão pensando em demandas do mundo novo e do novo jeito de trabalhar, né? Então, realmente é uma discussão foda de fazer pensando tão genericamente, sabe? Eu acho que discutindo caso a caso, a gente ia chegar em vários pontos e falar assim, realmente, meu senhor, na sua empresa faz sentido que os cabras tivessem tudo junto aí. Agora, eu não acho que dá pra ter uma resposta muito, tipo, ferrou, fudeu esse modelo, tá errado, os jovens não sabem trabalhar, mas eu acho que realmente essa questão do compromisso de trabalho, ela tá mais, tá um campo em disputa. Olha, resposta boa essa, hein? Eu gostei. Gostei completamente. Eu acho que não tem... A gente tá nesse momento tentando descobrir quem vai vencer essa disputa, se é que alguém vai vencer, ou se simplesmente a gente vai ter vamos usar o termo, né, um turnover nas empresas, e que simplesmente você vai ter que recontratar as pessoas com as novas regras, né? Porque é isso, eu acho que a gente tem um impacto muito grande de todo mundo foi para casa por conta da pandemia, todo mundo trabalhou home office, percebeu que funcionava, percebeu que era melhor, as pessoas passaram a se sentir mais felizes e satisfeitas com o trabalho, isso olhando do ponto de vista, né, do funcionário. E agora, com a insistência nesse retorno ao escritório, isso afeta completamente a moral e a produtividade dessas pessoas, né, e de como elas vão retornar. Então, talvez o retorno na mesma empresa seja mais complicado e a empresa vai se ver, tá bom, você não... É aquele velho, né, que as empresas sempre fazem, você não quer, tem quem queira, então te mando embora e recontrato novas pessoas sob novas regras. Acabou, aqui não tem home office, tá aqui, trabalho 5 vezes por semana, das 9 às 19, quer? E aí você não reclama mais, você não tem... Porque você readaptar as pessoas que estavam antes na empresa, foram para casa e agora tem que voltar, me parece que esse é o maior desafio, né? No fim das contas. Sem dúvida. Cara, eu acho que quando... Não é pra ser militante, nada disso, tá? É uma questão lógica. Mas quando o chefe quer uma coisa, os funcionários querem outra, isso é uma coisa boa. Porque não era pra eles estarem querendo a mesma coisa mesmo. Porque um quer ir pra casa, o outro quer ganhar o lucro. Porque o funcionário deu... Assim, quando os dois estão querendo a mesma coisa, tem algo errado. Por exemplo, na pandemia, todo mundo queria o home office porque estávamos morrendo. Então, assim, é bom ter um pouquinho de tensão nesse relacionamento, porque é assim que ele vai se dar. Se você e seu chefe estão querendo a mesma coisa, ou seu chefe não tá pedindo o que ele podia estar pedindo, ou você tá sendo trouxa. Então, primeiro ponto, acho que é isso. Cara, essa questão de... Existe uma situação em empresa que é muito importante você dar respostas, né? A gente sempre fala, não, as perguntas é que movem o mundo, as dúvidas é que nos levam pra frente, mas na hora ali, você tem uma apresentação, você precisa dar algum slide pra uma pessoa. Por que eu tô falando isso? Porque é isso, a gente começa a ter problemas de produtividade, de crise do trabalho, que me parecem que são coisas muito mais profundas do que só se eu tô trabalhando na minha casa ou lá na Avenida Paulista.
A gente precisa arranjar o inimigo agora, como que mudou foi o regime de trabalho, então o regime de trabalho é o problema. Então a gente aponta pra ele. Porque é isso, cara, é impossível criar cultura no home office. Meu amor, que cultura que tinha na sua empresa? Que empresa que tem cultura? Isso. Você tem 3, 4, 5 no mundo. O que é uma cultura de empresa? A gente vai trocar um erro por um outro fator e esperar que dê certo. E beleza, boa parte de fazer empresa é fazer isso, fazer esse movimento. É você ficar arriscando coisas, aí uma hora alguma coisa funciona. Ou não, aí você falha e você vai fazer podcast de empreendedorismo depois. Mas a ideia é que... Eu gostei muito do que o Olga falou, que é muito gamificado, porque é muito gamificado no sentido de... O trabalho de home office, ele é meio um trabalho de missões do RPG, assim. Tipo, cara, eu tenho 2 tarefas. Que é, a primeira eu tenho que cumprir minha demanda do dia. E a segunda eu tenho que não morrer. Que é diferente de viver, né? Não morrer é diferente de viver. Eu preciso, tipo, cara, fazer uma coisa ali de uma forma que a galera não vai ficar puta comigo se eu tiver mais ou menos ausente e tal. Mas eu tenho que entregar o que me foi pedido pro dia. Se eu ficar ali das 8 às 6, trancado na frente do computador, mano, fazendo coisa, atualizando e-mail, reescrevendo código, sei lá, refatorando, eu sou um otário, velho, porque eu podia ter ido pra rua, pro parque, dar uma volta no Parque Augusto, eu vou ter depressão, porque eu tô em casa o dia inteiro, porque eu tava livre no trabalho e eu não aproveitei esse tempo de liberdade. Então as pessoas fazem é aproveitar o tempo de liberdade. Eu acho que, assim, é o que você falou, Merigo, é muito difícil a gente ter sentido o gosto da coisa e dar pra trás com ela e, tipo, simplesmente falar, puta, vou ignorar que tinha várias vantagens, mesmo que fosse difícil trabalhar de casa. Sei lá, eu pessoalmente me sinto menos produtivo diretamente trabalhando de casa. Realmente falo diretamente isso, assim. Mas eu acho que eu trago resultados melhores trabalhando de casa, ao mesmo tempo. Por isso que eu falo que nem sei... Tudo bem que eu trabalho com coisas muito específicas, de criação. No B9 eu era roteirista e tal. Mas assim, a ideia que eu vou trazer pra mesa, ela vai ser melhor. A execução daquele título vai ser melhor. Mas eu vou trabalhar menos tempo. Eu não vou ficar produtivo esse tempo todo integrado. E aí é muito difícil também, e aí eu entendo o RH, e eu entendo os patrões, e eu entendo as empresas, os acionistas. Nem sempre são uma galera rica de Porsche querendo que a gente volte a trabalhar. Muitas vezes mas nem sempre. Porque também é isso, cara, eu aprendi, da mesma forma que a pessoa tem que aprender a trabalhar home office, eu preciso aprender a gerir home office. Eu aprendi em empresas num seguinte paradigma. Agora estamos para trocar o paradigma e me prometeram, que a gente prometeu um pote de ouro. A gente falou, mano, agora que a gente vai pro home office, nossa, a gente vai voar, velho. Nós vamos produzir que é um caralho. E não tá rolando isso. E tipo, como é que eu vou confiar simplesmente nesse modelo, esperar que ele aconteça, que ele dê certo e tal? Dar o tempo de estresse da coisa pra ela se adequar. O híbrido, que parece a grande promessa, assim, que aí você não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, puta, o híbrido ele é mais caro, né? Tipo, você precisa tanto ter uma operação offline quanto uma operação online ao mesmo tempo. Eu acho que a tendência é essa. Eu acho que a tendência é, de alguma forma, a gente conseguir fazer isso. Mas, por enquanto, ele é mais difícil pra empresa, né? Ele é mais custoso. Ou volta de vez, ou fica longe de vez. A questão, assim, acho que toda que a gente tem que trazer nesse programa, acho que o ganho desse programa não é uma resposta moral voltar ao trabalho presencial ou ficar de home office. Não é você ser bonzinho ou você ser malvado. É você entender com quais necessidades você está conversando e o que você está respondendo. Porque senão, corre o risco de você voltar todo mundo presencial e aí no próximo trimestre você vai ter que responder de novo a mesma pergunta de queda de produtividade. Porque existe um problema que beleza, é o que o Merigo falou. Puta, você não quer voltar presencial, você tende a sair da empresa mesmo, e aí eu vou contratar outra pessoa que queira, só que essa pessoa que vai entrar, ela vai ser o Lula Molusco olhando o Bob Esponja e o Patrick pela janela. Ela não vai, ela vai estar, toda hora falando, mano, que bosta, eu tô aqui, velho, tá calor, tá 40 graus aqui fora, eu não posso tomar um sorvete, que eu tenho que ficar olhando pra Sandra, sabe? Tipo, então, não necessariamente, assim, sabe, o que eu quero é tirar um pouco o afã de voltar logo presencial, se você é um empresário que tá pensando nisso e tal, porque não imediatamente uma coisa vai trazer a resposta que você precisa. E é duro você olhar para problemas mais complicados, mas eu também acho que é assim, a história do mundo do trabalho é essa história, né? A história dos patrões pedindo coisas e dos funcionários querendo outras coisas, e as pessoas conversam a partir daí. Adorei esse lance de que não é uma questão moral, né? Porque muitas vezes, porque tá virando um pouco disso, né?
alguns argumentos estão indo para esse lado, tanto isso que a gente citou desse vídeo aí que tem rodado o LinkedIn, outras pessoas estão se sentindo à vontade para dar esse tipo de opinião, de dizer que quem quer trabalhar de home office não quer trabalhar de verdade, é um preguiçoso, vagabundo, né? Enfim. Eu acho e do outro lado empresa tem... que pede presencial, empresa malvada, né? Nossa, não vá pra essa empresa, é uma bosta de empresa. É isso que eu falo. Eu acho que tinha uma ingenuidade, e essa ingenuidade ainda tem, né? Porque realmente teve algum momento que era muito mais fácil, eu sentia muito na minha área, assim, muita dificuldade de você contratar um designer jovem, por exemplo, pra ele trabalhar na sua agência, no seu estúdio, porque assim, o cara fazia as contas e falou, cara, eu ganho quase a mesma coisa pegando freela em casa. Então assim, porra, por que eu vou ter tudo isso tipo, só porque esse cara me garante um trabalho? Pô, tem um monte de trabalho aí, eu consigo pegar isso. E que a gente fala, também é uma certa ingenuidade, porque às vezes você fala, cara, você tá se tornando um empreendedor, por mais que você odeie essa palavra. E aí talvez você não seja tão bom em gerir o seu tempo e dinheiro. Então eu percebia que tinha pessoas que falavam, cara, eu não tenho esse perfil. E aí eu acho que começa a ter uma discussão madura. E pra mim me bate muito aquela coisa que até hoje, pra mim foi uma das melhores séries da TV, foi Ruptura, a série da Apple, sabe? Que as pessoas vão pro trabalho e elas têm que botar um númerozinho, elas nem sabem por quê. Por que elas estão fazendo aquilo? Pra que elas fazem aquilo? Eu acho que assim, eu não caio nesse caô de trabalhar com propósito, mas eu acho que parte do envolvimento e dessa tal lógica de cultura da empresa é realmente as pessoas entenderem o que elas estão fazendo mesmo, por que o trabalho delas é importante. E cada vez mais na cultura digital, eu percebo que a gente não tem isso, cara. Não tem um momento de celebração, não tem um momento de abraçar essa pessoa de certa forma e falar, cara, realmente seu trabalho foi importante aqui, sabe? Eu acho que quando a gente vê, fica uma relação meio esquisita. Fala. Online isso não é pior ainda? É muito pior, por isso que eu falo. E eu acho que é isso que talvez os chefes não sabem fazer. Porque eles não sabiam fazer direito nem no mundo físico, mas no mundo físico você tinha vários símbolos, né? A sua mesa, o uniforme, o símbolo da empresa, né? Isso. Tipo, no digital é mais difícil você trazer Guilherme isso. da contabilidade ia lá na sua mesa te cobrar, né? Oi, querido, eu não consigo fazer meu trabalho, porque você tem que todo mundo e tinha a festa da firma, e todo mundo se sentia da mesma comunidade, tinha entendeu? Festa. Tipo, você entrava no elevador, o crachá. Exatamente, você lança um projeto, as pessoas. Não, e a força do crachá, né, velho? Você passar uma catraca que você passa e o motoboy que o fornecedor não passa, fala, ó, eu sou de um grupo seleto exclusivo. Eu sou alguém para essa empresa. Online fica tudo mais ou menos, fica tudo meio maluco, né? Tipo, várias pessoas trabalham para a mesma empresa, elas nem sabem. Às vezes, no mesmo prédio, as pessoas trabalham para a mesma empresa, cada um no seu apartamento, e nem sabe que trabalha para essa empresa. Então, assim, realmente, é muito desafiador você falar, caramba, como é que a gente faz a cultura dessa empresa digital? E eu falo, cara, é por isso que você ganha mais. Você tem que pensar numa forma de criar isso. É por isso que você é um gestor de uma empresa. É isso aí, você vai ter que criar, vai ter que ser criativo. Só que eu acho que a partir do momento que a gente avalia tudo com paradigmas antigos, cara, fica muito difícil. Essa solução qual que vai ser? A solução que te é confortável. Porra, eu trabalhei nessa empresa há 40 anos, virei chefe disso daqui, e pra mim o ápice de ser chefe era realmente ter vários corpos que eu pudesse mandar durante 8 horas, e que eu pudesse vigiar. Agora, não é mais. Então, pra mim, é muito difícil, sabe? E eu acho que é difícil ter essa discussão, porque ela tem que ser, realmente precisa de uma maturidade dos dois lados. Teve uma coisa que o Iago falou que pra mim é interessante também, né? De pensar dessa questão, que ele falou que, pô, talvez eu nem seja tão produtivo em casa do que eu seria se eu fosse pra um trabalho. E, na verdade, o que o Iago tá falando é mais a questão de foco, né? E que às vezes é isso mesmo, né? Às vezes, talvez em casa, se você não adquiriu ainda essa maturidade, é muito fácil você perder o foco do trabalho, né? E aí no final, ao mesmo tempo, assim, às vezes você não tá focado, pode ser que você sofra estímulos diferentes que você consiga transformar em algum produto criativo, no caso do trabalho de Iago. Obviamente, talvez para um programador que precisa só programar, para ele seja uma outra gestão mesmo. Ele prefere estar no ambiente. Se a casa dele não for um lugar que ele tem um quarto para ele trabalhar e ficar focado, talvez atrapalhe a produtividade dele. Então também é tudo muito relativo, né, cara? E acho que isso que é o mais difícil hoje em dia, assim. Então por isso que eu volto a dizer, assim, eu odeio esses exemplos de Big Tech, porque eu falo, cara, tipo, é uma coisa tão específica que a gente tenta passar para todo mundo, né? E não é, cara. Mas o problema é que essas empresas acabam, como o Iago falou, influenciando. Sim, e parece que eles, meio que nesse momento, estão se dando as mãos e falando, galera, vamos fazer uma pressão
Porque é isso que você falou, não pode, pra eu não ficar o Bob Esponja olhando, o Lula Molusco olhando pela janela, o Patrick e o Bob Esponja, eu preciso que todo mundo tente se encaixar na mesma lógica. Se uma empresa exige que todo mundo volte e outra não, vai criando, putz, pra que eu vou trabalhar aqui se a outra, né, eu posso trabalhar de casa? Mas então, é isso que eu acho interessante, Merigo, que é um outro Braincast que a gente gravou e que acho que a gente pode fazer um cruzamento porque tá quase se resolvendo isso. A gente vê agora a greve dos atores. Tipo, foda-se, quando todo mundo junta e tenta buscar a melhor solução, ela acaba saindo de um jeito ou de outro. Os atores estão ganhando, né? Estão conseguindo tudo que eles pediram. As empresas estão conseguindo chegar no meio do caminho ali, onde elas não percam tanto quanto elas acharam que iam perder. E assim, eu acho que no final, se for pra gente discutir modelos antigos, aí agora sobe a trilha do esquerdista. Cara, a questão é uma lógica quase sindical mesmo, assim. Talvez a gente não tenha maturidade enquanto funcionário para discutir de igual para igual com o dono da empresa gigante que se espelha nessas big techs. Talvez a gente não tenha mesmo, por isso que existia sindicato, por isso que a gente se organizava em grupo, por isso que tem alguém que consegue ter essa discussão, talvez mais madura do que a gente sozinho, porque obviamente sozinho a gente vai olhar para nossas dores, e é isso, é muito fácil para eu falar, é ótimo trabalhar em casa, eu não tenho filho, não tenho nem pet, eu só botar água na samambaia ali e tá ótimo, eu consigo ficar focado, né? É muito diferente. Agora, cara, eu acho muito cruel mesmo, assim. Ao mesmo tempo, eu fico pensando, cara, imagina, você foi pai, durante a pandemia, você conseguiu conviver com seus filhos, tipo, 2 horas por dia naquela situação. Agora você consegue ser pai, buscar o seu filho na escola, trabalhar. Pô, você vai abrir mão disso, dessa convivência familiar? Tipo, eu entendo, realmente entendo muito, cara. O cara que passou pelo pior momento pra construir essa relação familiar, agora que ele poderia curtir um pouco mais de um jeito melhor, alguém manda ele voltar pra um escritório e ficar preso lá e só ver o filho no final do dia. Puta, é muito, muito delicado mesmo, assim. Eu acho que a nossa é um Braincast mais filosófico do que sobre trabalho só, né? Porque realmente a gente tá muito no momento de transição. No começo da pandemia, a gente falava que, nada substitui a conexão com as pessoas, nada substitui o olho no olho, tal, não sei o quê. E aí o que muitos funcionários têm descoberto é que, cara, beleza que nada substitui, eu acho realmente que é insubstituível o contato direto, mas esse não é o principal ativo pra mim, assim, tipo, isso não faz tanta diferença na minha vida, eu tá tão relacionado com a galera da minha empresa quanto eu achei que fazia diferença. Então, uma mudança de prioridades pros funcionários, tipo, cara, eu acho que talvez eu precise de outras coisas pro meu trabalho. E aí isso é uma dor, porque é um pedido, né? Tipo, aí não é pelo bem da produtividade, é pelo meu bem enquanto funcionário. E é o meu direito pedir, né? Tipo, que se você vai conseguir, é outra conversa. Mas também não quer dizer que só porque o Zoom mandou fazer trabalho presencial, que o trabalho presencial agora vai ser escrito em pedra. Eles podem perder essa batalha também, né? Ainda é possível, tipo, eles voltarem e ser uma bosta. Tipo, tá tudo na mesa. E eu acho que tem uma questão, né, que eu fico pensando também nessa questão da presença, velho. O que é presença, né? Eu realmente, em vários momentos, eu me sinto mal quando eu quero falar com meu cliente não me atende. E aí você fala, cara, eu sou fornecedor, eu tenho que entregar um negócio segunda-feira, o meu cliente sumiu na sexta-feira, eu não consigo falar com o cara, eu tenho que entregar na segunda. Eu falo, porra, não temos essa presença. Seria incrível se eu estivesse no mesmo ambiente físico, todo mundo focado. Por isso que eu falo, tem que ter uma maturidade de todos os lados. Eu estou falando do meu cliente, mas poderia ser inverso, poderia ser um patrão olhando para mim e falando, caralho, cadê meu funcionário do home office que ele não responde? E eu acho que realmente teria que todo mundo entender. E vocês conversam demais também no mundo do trabalho. Conversa muito. Para de conversar. Não precisa ficar trocando ideia. Vai conversar com a sua esposa. Por que você não vai lá pegar seu filho na creche, que nem o Merigo faz todo dia? O Merigo quase não conversa. E tá ótimo aí. Ricaço, milionário. Aí. Mas eu acho que isso que é o mais difícil, né, Iago? Realmente a gente conseguir chegar, lembrar, e aí eu acho que até um recorte do brasileiro mesmo, né, cara? A nossa relação de trabalho, ela é muito mais confusa, de certa forma, né? A gente faz amigos no trabalho, a gente vai no final do expediente. Cara, é muito louco, né? Você vê que tem alguns países fora do Brasil que, tipo, cara, as pessoas não têm amigos de trabalho igual a gente tem. Não faz o encontro da firma, cara.
Isso. É isso, os caras não. Tipo, eu tenho encontro de firma que eu trabalhei há 20 anos atrás e, tipo, tá todo mundo ali. E se fizer encontro, todo mundo se vê e rola aquela nostalgia e blá blá blá. Cara, as pessoas têm outras relações. Só que ao mesmo tempo isso é muito confuso e é difícil explicar pras pessoas assim. Cara, então assim. Almoça todo mundo junto, né? No dia então, que cai e ao mesmo tempo você fala assim, vale. o que é uma relação saudável de trabalho, né, Merigo? O que é uma relação saudável de trabalho para cada um, né? Então, às vezes, também eu acho que a gente tem uma certa imaturidade, às vezes, de tipo, falar umas coisas, e eu acho que a gente tem que definir novos padrões de etiqueta, sabe? Eu já vi umas pessoas falarem umas coisas em reunião que falavam, cara, sei lá, acho que isso é sua vida pessoal. Tipo, acho que o seu chefe não tinha que saber disso. Sabe, tipo assim, você não tem amigo? Sabe, às vezes eu ouço umas coisas que eu fico meio em choque, assim, eu falo, cara, tipo, a pessoa não entendeu que isso é trabalho, sabe? Tipo, sei lá, fala isso na terapia, não é no trabalho, sabe? Tipo, essa pessoa, ela é o fruto do seu problema, ela não é a sua solução. Não tem lógica você falar isso pra ela. Mas eu sinto que até por essa questão de pandemia e do Zoom e de não muita gente ser mais jovem mesmo, eu sinto que esses limites, eles são muito nebulosos, assim, ainda mais Borrados. pra gente no Brasil, que a gente é mais sociável mesmo, a gente tende a confundir isso, né? E aí é meio foda, que você fala assim, irmão, ninguém vai ser feliz no capitalismo, isso aqui é só uma troca de dinheiro por tempo. Então, assim, vamos lá, baixa expectativa. Agora, vamos lá, foca no trabalho. E aí que eu vou te dizer... Mas eu não sei, cara. Eu não tô querendo questionar aqui. É que eu acho que a gente fala muito disso, né? E é algo que eu tenho pensado já alguns programas. Que é verdade, né? Que rola... no fim das contas, é essa troca, né, das suas horas, do seu trabalho por dinheiro, mas ao mesmo tempo, às vezes eu tenho aquela... Inclusive o capitalismo tá tentando vender isso pra gente nos últimos filmes em Hollywood, os filmes de produtos, né? O filme do BlackBerry, o filme do Tetris, o filme de sei lá o quê, que é do Air, né, do Nike Air, que é quando as pessoas se juntam em torno de um projeto e de uma ideia, que elas conseguem conquistar grandes feitos e grandes coisas, né? E que parece que só dá pra fazer isso quando você tá junto, né? Numa mesma sala. Talvez seja uma visão completamente romântica e antiquada. Mas de como pode ser a gente... uma banda, Merigo. Pode ser uma banda. Pode ser uma banda. Pode ser uma ONG. Pode ser, Tá pode ser um jogo de não vôlei. É porque as pessoas estão juntas que vai sair uma coisa boa. Vai sair uma merda também. Lógico. Tem muito projeto merda por aí. Tipo, uma coisa não é garantia da outra. Já se juntaram pra fazer besteira, concordo. Eu acho que o mais complicado disso, cara, é que a gente confundiu o trabalho com construção de legado. E às vezes o legado da sua vida foi você ter sido um bom pai. Não foi você ter feito o Nike Air, sabe? Cara, tipo, e eu acho que isso... Isso aqui a gente vai ter que chamar como que é? Porque realmente um terapeuta, porque a gente tá indo num negócio... Não, por isso que eu tô te falando, essa discussão é muito mais filosófica do que exatamente sobre trabalho, entendeu? Porque eu acho que essa é a maior confusão mesmo, assim, das pessoas, sabe? Tipo, essa importância que a gente deu... E por isso que eu te falo, quando eu falo que é uma relação comercial, eu não tô tirando a importância disso, eu tô tentando ser o mais materialista possível. Cara, isso aqui é uma relação comercial, então assim, respeita as pessoas, e aí eu digo, respeita o seu chefe, mas assim, seja respeitado, me dê uma demanda clara de entrega. Isso aqui é uma relação de trabalho, não é uma relação só de opressão. É isso aí, todo mundo precisa ganhar dinheiro pra ser feliz e viver dentro do capitalismo. Já que é isso que a gente tem, é isso que a gente vai ter que fazer. Agora eu só fico meio puto porque é isso mesmo que você falou, né, Merigo? A publicidade, os filmes tentam confundir a gente e falar, porra, seu legado é isso, só vai deixar uma marca na história assim. E você fala, não, irmão, talvez não. Cartola deixou uma marca através incrível. Disso. Fazendo um disco, tipo, velhinho, sabe? Tipo, pô, eu quero ter mais desse legado aí. Também é válido, sabe? E eu acho que isso que é o mais difícil pra gente mesmo, né? Por isso que eu posso dizer, a gente tá num momento realmente de virada, de mudança de paradigma mesmo, assim. E a gente discutindo aqui, a gente não tem nem distanciamento histórico pra discutir isso. Não, por isso não que mesmo. Tá sendo uma delícia falar com vocês. E assim, estamos jogando palavras ao vento aqui e pensamentos, mas vai ser muito legal quando a gente gravar daqui a algum tempo o próximo sobre isso, porque agora eu olho pros outros dois antigos e percebo uma genuidade, uma fé. A gente tava na pandemia achando que a gente ia sair todo mundo melhor. Aí a gente foi pro escritório e falou, o ser humano tá pior, quero voltar pra minha casa, socorro. Eu não quero trabalhar com essas pessoas. Não, é porque tem isso, assim, como uma pessoa que ainda
jovem, mas cada vez menos, todos tipo, nós. minha preocupação não é legado, né? O que eu vou deixar pro planeta, o que eu tô fazendo no mundo, mas é como eu vou sobreviver a esta merda de mundo do trabalho. Como é que toda a minha questão quando eu penso no que eu quero pra minha carreira, o que eu quero pro meu trabalho, cara, eu preciso fazer essa porra até a hora que eu morrer, daqui 40, 70 anos trabalhando. Então preciso muito que o mercado de trabalho se autorregule e encontre uma boa forma de fazer isso. Porque senão eu vou enlouquecer e todo mundo vai enlouquecer junto comigo. Então existe também muito essa demanda de voltar pro trabalho, por mais que ela seja filosófica, ela é muito pontual e assim, ela é muito pungente, porque ela mexe muito com como eu vou organizar minha vida. Ela mexe muito com se eu sou capaz de fazer uma dieta da Nutri, por exemplo. Porque pra eu fazer dieta da Nutri, eu tenho que estar em casa cozinhando a minha marmita. Tipo, vai depender... Eu preciso muito que as empresas decidam o que elas vão querer fazer. E a gente, óbvio, batalhando junto com elas e tal. Porque isso vai influenciar no meu planejamento de dia a dia, assim. E aí é isso. No limite é a resposta de tipo, eu quero me associar às empresas, ou eu não quero, porque o que vai me fazer não vai ser só o nome, o tamanho, o número de seguidores que eles têm no Instagram. Eu tô olhando pra... A juventude está olhando pra outras coisas, né? E aí... Talvez também tenha um momento de voltar pro trabalho, e acho que muito dessa ansiedade também vem dos próprios empresários de, mano, querer reentender o que é essa galera agora. Tipo, eu preciso dessa galera aqui porque eu preciso olhar pra cara deles e saber o que estão se passando. Porque eles não conseguem mais saber, né? É o que eu falei, a gente entra lá, entrega a nossa missãozinha da RPG, fecha o computador e vai embora. O chefe não sabe o que motiva a gente, o que não motiva, quais são nossas aspirações, quais são as nossas aspirações de carreira. Eu acho que eu já não tenho mais nenhuma. O mundo vai acabar mesmo, eu tô numa fase que, olha, tô deixando passar. Mas existe mesmo uma coisa de reaprender quem é esse novo, porque o profissional mudou. Pra pior ou pra melhor, provavelmente pra pior, mas ele mudou, ele tem um novo perfil de trabalho, tem uma nova forma de trabalhar, e as empresas precisam reaprender isso. E aí a conta que elas têm feita é que elas vão fazer isso mais rápido se elas fizerem isso no presencial. Boa sorte pra todas elas, que dê certo. Não tenho tanta fé que isso vai acontecer, porque eu não acho que tá aí a resposta, mas vem daí essa tentativa, e aí acho que cabe pra você que tá trabalhando, quanto pra você que tá contratando, tipo, cara, qual que é o ponto que tá me pegando aqui? Por que eu tô tão resistente de voltar presencial? E por que eu tô querendo tanto que as pessoas venham pro presencial? Se você consegue responder essas duas questões, parabéns, você é analisado, você não precisa de terapia, você tá com alta. Mas se você não consegue, vamos discutir esse assunto. Perfeito. A gente com certeza é um tema que a gente vai voltar aqui no futuro, porque como falamos aqui, como que é um campo em disputa, né? Sim. Então, e é um cenário que tem realmente está sendo alterado dia a dia, sendo discutido, a gente não há conclusões, né? Então, assim como os programas anteriores que a gente fez, como o Olga citou, a gente parecia ingênuo, né? E tendo uma visão, né, realmente ingênua da coisa, acho que isso pode... A gente refletiu o nosso otimismo mesmo, né, cara? A gente gravou num cenário de caos, que a única solução era essa, depois num cenário de tipo, ufa, que bom, tá terminando, e a gente tava otimista com essa possibilidade de não ter que viver num ônibus, e aí agora a gente já tá no momento que é isso, né? Tipo, tá, a gente não quer voltar pro velho normal, mas as pessoas, a única resposta que eles têm e as únicas perguntas que elas têm são perguntas antigas. E aí os dados que a gente tem é uma forma antiga de pensar. E eu acho que isso que falta pra gente. Assim, será que nosso parâmetro tem que estar ligado à produtividade? Será que pessoas felizes não produzem mais de verdade, sabe? Tipo, eu acho que pra mim a discussão é mais essa. Por isso que eu falo assim, putz, eu queria ver outros tipos de dados, assim. Será que realmente seu funcionário tá feliz não reflete em nada para sua empresa, você não consegue tirar nada de bom disso, puta, então você tá gerenciando muito errado, então sua empresa tá muito estranha. Então, legal, aí você e o Vale do Silício e os bilionários que você tá almejando aí. Eu não gosto de nenhum deles. Tipo, pra mim não são role model de nada, sabe? Tipo, então é meio pouca essa sensação que eu fico, né? Mas óbvio, minha visão tem um puta viés. Mas eu acho meio engraçado porque também, cara, as imagens antigas, pra mim, não valem mais nada frente aos novos problemas e as novas complexibilidades da vida, sabe? Perfeito. Vamos pro Qual é a Boa? Qual é a Boa? Eu quero indicar
a minissérie. A gente prometeu gravar um cinemático, ainda não saiu, mas deve sair. Quero indicar a minissérie da Globoplay, Vale o Escrito, A Guerra do Jogo do Bicho. São 7 episódios. Maravilhosa. A série saiu no dia 1º de novembro. Cara, eu fiquei fissuradaço, assim, assistindo. É um monte de gente falando, entrevistas longuíssimas, mas, assim, quanto mais eles falavam, mais eu queria ouvir eles falando. A série, enfim, pra quem não ouviu falar nada, né, ela tem sido comentada aí, é uma das séries mais vistas da Globoplay nessas últimas semanas, ela traz uma visão aí inédita do submundo do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro, né, controlado aí por várias famílias poderosas. E ela se aprofunda, né, nessas guerras sangrentas aí de sucessão dessas famílias. E uma coisa que eu acho muito boa é que a gente sempre ouviu essas notícias, né, espalhadas por aí, né? Quem acompanhava jornal, né, via jornal nacional e tal, sempre via, morreu não sei quem lá foi assassinado da facção do Jogo do Bicho, não sei o que, tava sempre tudo muito solto, né, e agora a gente tem essa série fazendo uma amarração, né, de todas essas notícias e tentando trazer pra gente uma história mais ou menos, né, criando uma hierarquia, né, e narrando de forma clara o que aconteceu, como que acontece essa guerra do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. E assim, ele tem a série tenta transformar tudo isso quase como numa ficção, né? Porque são histórias tão malucas, né? Que parece coisa realmente de filme. Não acho que a série é perfeita, tá? Eu acho que ela tem tem até um tom, muitas vezes, a série... A produção artística é do Pedro Bial, é do núcleo dele, né, o Conversa.doc, e acho que muitas vezes, até a narração que ele faz, às vezes a série se aproxima um pouco de uma grande reportagem do Fantástico, né, acho que falta para... não estou dizendo que a série toda é assim, mas em alguns momentos falta aquela maturidade que a gente vê em séries em séries de documentário mesmo, né? A gente, até outras da Globoplay que a gente já falou aqui, ou essas grandes séries, né, documentais que existem, eu acho que existe uma outra relação audiovisual aí para você contar histórias, e aqui às vezes ela dá uma derrapada, né? Chega muitas vezes a adotar esse tom de reportagem, mas isso não estraga em nada o entretenimento que você vai ter. Cara, eu acho que os personagens são tão bons que mesmo muito. Nesse formato quadrado, fica maravilhoso. Vale, né? Tudo que você tá falando, eu concordo, mas eu acho que essa cafonice com os personagens tão incríveis e se sentindo tão importantes por causa disso, cara, dá uma mesclada perfeita. Eu só queria complementar, lembrando, eu já tinha dado como qual é a boa, que eu acho que o Vale Escrito fica muito mais legal e faz muito mais sentido quando você vê a Lei da Selva e a Doutor Castor, né? Sim, lógico. Porque a Lei da Selva é quase a primeira parte do Vale Escrito. Porque te explica tretas antigas do bicho, a lógica do bicho. Porque na Vale Escrito ela te situa aqui, que é o jogo do bicho, mas na Lei da Selva explica desde o começo. E aí você vai... Isso. O Vale Escrito é mais atual, né? É mais contemporâneo, porque eles chegam até os dias de hoje, caso Marielle, né? Família Bolsonaro e tal, vai se envolvendo até os dias atuais. E tem um lance, né, Olga, que assim, cara, independente do formato e dessa questão da narração que eu falei, cara, o trabalho jornalístico é impressionante, né? Eles conseguiram basicamente todo mundo para falar, né, todo mundo dá entrevista, longuíssimas horas de entrevista, os personagens mais importantes falam, então, assim, é um trabalho realmente, como que se diz no jornalismo, um trabalho de fôlego, tá? Então, eu acho que, enfim, série imperdível para entender Brasil, para entender Rio de Janeiro. Aliás, esse Rio de Janeiro verso que a Globoplay tem trabalhado, acabou de sair uma série do Eurico Miranda, que eu tô doido para ver. O Rio de Janeiro é infinito, né? Para histórias e para... o nosso grande celeiro de ideias. Então, estou ansioso para ver o que mais vai sair daí. Então, Vale o Escrito, tá disponível, série original Globoplay. Iago, boa. E aí você? Bora!
Bom, eu não sei se vocês sabem, mas toda semana eu tô aqui falando como eu leio bastante, como isso é uma questão na minha vida. Como todo obsessivo, fico obsessivo. Parece que você já falou, né? Isso é uma toda vez eu venho falar isso. De novo, começa assim minha narrativa. Eu tava me pegando sem livros pra ler, eu tava sem grana e tal. E aí eu percebi que eu me tornei a minha mãe. Minha mãe, quando eu era adolescente, ela não me comprava livros quando eu pedia pra ela, porque ela falava que ela passava no crédito, e aí quando chegava a hora de pagar a fatura eu já tinha lido, então não compensava ler livros. Não vale a pena, não compensa. O investimento não se paga. E aí, por conta disso, eu acabei virando um ratinho de bibliotecas. E aí ficava batendo cartão, várias bibliotecas em São Paulo. Porque em São Paulo a gente tem uma rede de bibliotecas imensa, assim, são 60 bibliotecas, e tem de vários formatos, enfim. E aí eu me lembrei que eu estava sem livro para ler, eu lembrei que na verdade eu sou vizinho da principal biblioteca de São Paulo, que é a Mário de Andrade, que eu só vou lá para fazer, pra ver evento, mesa e tal, e são mesas ótimas, eventos maravilhosos, mas ainda tem um acervo incrível de livros. Então eu fui lá fazer meu cartãozinho de biblioteca como um cidadão brasileiro, pagador de impostos. Olha só. Então meu primeiro qual é a boa é para vocês visitarem bibliotecas, frequentarem bibliotecas, é super legal. Vai dando inspirações, vai dando ideias. É um espaço cultural, então tem coisa acontecendo lá dentro e você nem sabe. Aqui em São Paulo mesmo, acabou de acontecer uma puta mostra sobre as missões do Mário de Andrade, vinculado à questão identitária no Brasil. Foi um negócio incrível, assim. Você participou, aliás, Eu né, participei, sim. Fiz a mesa sobre capa. Foi bem legal, Você é um dos 350 do Mário de Andrade. Né? E aí... Mas aí eu vou indicar meu verdadeiro qual é a boa, que eu cheguei na biblioteca, falei, puta que eu vou pegar, eu tava precisando é ótimo, né? Mas eu estava em busca de livros com textos curtos, crônicas, poemas, coisinhas mais rapidinhas, assim. E aí eu lembrei de um livro que eu nunca li e que eu deveria ter lido, porque se trata de um dos meus autores favoritos, que é A Vida Gritando nos Cantos, são as crônicas, e aí eu vou pedir pra vocês muita parcimônia e paciência com o nome que eu vou falar agora, que é Caio Fernando Abreu. Ele é um nome que rodou a internet inteira de cabo a rabo, com várias frases de efeito e coisas incríveis e tal. Ele não é autor da maioria das coisas que vocês compartilharam como Caio Fernando Abreu, já aviso pra vocês logo, não é essa pessoa. Mas ele é autor de várias delas e várias delas muito bem escritas. Ele é um dos autores, vamos dizer assim, malditos do final dos anos 80, anos 90, anos 70 ali. Falou muito dessa melancolia de fim de século e, putz, essa vida rock and roll e tal. Foi atravessado pela epidemia da AIDS e não entender direito o que era aquilo. Ele acabou contraindo o vírus, ele morreu em complicações do vírus. Mas ele foi um autor que tentou se fazer para sobreviver e ele intercalava momentos que ele era o máximo e momentos que ele era um lixo, assim. E aí, esse livro de crônicas são de uma época que ele virou cronista de jornal lá no fim da vida. Um pouco em 89, um pouco em 94, ele morreu em 96. Eram crônicas semanais que ele fazia no estado de São Paulo. Os livros do Caio Fernando Abreu são muito... Eu gosto muito, são dos autores que eu mais li. Quando você tem 15 anos é importante você ler isso. E você passar por esse momento, ninguém me entende, a vida é uma merda, tal, não sei o quê. Mas, nas crônicas, ele tem um outro ar, porque são crônicas semanais, coisas de jornal. Então tem uma coisa mais, um frescor, pra quem é de São Paulo. Ele tá muito caminhando por São Paulo nesses textos. E aí é muito legal, porque ele tá numa fase que ele tá sendo muito lido por jovens, nessa época que ele tá escrevendo pro jornal, e aí os jovens procuram muito ele pra aconselhamento. Então ele é meio que o tiozinho hippie drogado que vai dar dicas de vida pros jovens, sabe? Tem um texto que uma amiga dele de 25 anos liga e fala: eu estou vendo de migalhas. E aí ele fala: você está vendo de migalhas ou isso que você está achando que é migalhas não é o próprio pão que a vida pode te dar? E aí ele vai dando diquinhas, assim, conselhos. Foi bem legal. Me reencontrar com um autor que eu gosto muito e ver esse modo de fazer a literatura brasileira que é mais contemporânea. E é legal também porque, como é muito próximo, tem muita coisa que a gente conhece, né? Tipo, ele fala muito de Marina Lima, ele fala de atores de novela, Fernanda Torres, você fala, caramba, tudo gente que tá aí, né? Bombando e tal. Então fica aí A Vida Gritando nos Cantos, as crônicas de Caio Fernando Abreu, acho que é possível você não gostar. E, como um qual é a boa acessório, não é pra fazer card, viu, Merigo? Pode ficar tranquilo. Eu vou fazer a indicação... bastante, além de ter que de descobrir todas as editoras que você indica, que eu já acho que você tá inventando editora. É verdade, esse aqui eu tô até aberto por conta disso. Empresa. É a editora Nova Fronteira, que por acaso é a editora fundada pelo Carlos Lacerda, que era o maior inimigo político do Getúlio Vargas. Fica aí essa informação extra pra você.
Mas o outro é o perfil do TikTok Caio e o Vovô Anésio. Bom, eu acho que esse nome ele já diz tudo o que ele precisa dizer. É um menino chamado Caio que ele grava o seu vô, que é o Vovô Anésio. E ele é um vovô, assim, da Caverna de Platão. Quando Deus pensou em vovô, mandou o Vovô Anésio. Cara, um velhinho super gente boa, mas também super de saco cheio. Tá já enfrentando algumas dificuldades de locomoção, tal, não sei o quê. Ele mora com a esposa dele, que é a dona Elza. E aí o netinho cuida deles e aí tá gravando TikToks com eles sabem de tudo, eles participam, eles adoram gravar, tal, não sei o que lá. Mas, cara, ele é um vovô e é muito engraçado, assim, tudo que ele fala é engraçado. Teve um dia que ele acordou, aí ele ficou puto, que ele falou, nossa, eu quero comer um macarrão. E aí ele começou a falar pra mulher dele, eu vou fazer uma macarronada e vai ganhar desse seu arroz, ninguém vai comer seu arroz, minha macarronada vai ser a melhor do mundo. Vocês acham que eu não sei fazer? Pode ir lá comprar macarronada que eu vou fazer agora. Então, se divirtam com o senhor Vovô Anésio, porque dá pra você ficar horas lá. E eu tenho muito uma questão de envelhecer, né? Como é que eu quero envelhecer? Eu quero envelhecer legal, assim. E ele é um cara que tá envelhecendo bacana, tipo, ele é muito gente boa. Então, fica o Caio Vovô Anésio aí também de dica. Muito bem. E você, Gamendonça, finaliza aí. Nossa, tinha muita dica, eu vou dar uma enxugada, porque tem 2 momentos Faustão também que eu quero falar. Isso, guarda pros próximos. Esse livro já saiu há algum tempo, mas eu não tinha pego ele na mão. É um livro que saiu pela editora Olhares, chama Extra Bold. Ele é um livro coletivo, vocês vão procurar nas lojas, vai aparecer o nome da Ellen Lupton, mas não é só ela que escreveu, né? E o que é interessante do Extra Bold? Aparentemente ele parece um livro para designers, mas ele não é um livro para designers. Mas ele me levantou um pensamento que eu acho que tem um pouco a ver com a pauta de hoje. O Extra Bold é um guia feminista inclusivo, antirracista, não binário para designers. Ele, até uma certa parte do livro, você vai lendo, enfim, tem muita coisa de design, blá blá blá. Depois ele começa a ter historinhas, relatos, tudo falando sobre essa questão, assim, como essas pessoas estão no mercado de trabalho, como elas fazem para serem enxergadas. Mas eu fiquei pensando assim, como agora a gente vê que as urgências climáticas estão ganhando muito peso e a gente já tá aceitando que o mundo não é mais racista, que o mundo não é mais machista, que o mundo não é mais homofóbico, porque a publicidade já resolveu, o capitalismo já resolveu um jeito, já escolheu um outro foco para ganhar dinheiro. Então a gente percebe que essas coisas estão sendo mais enfraquecidas, essas discussões, e também porque teve alguns avanços mínimos, mas teve. Eu achei muito interessante pensar nisso, né? Falei, cara, eu vejo esses livros no design, eu vejo esses livros talvez até no direito, de certa forma, talvez, mas eu queria encontrar mais livros assim para outras áreas, para outras áreas profissionais, né? Eu até queria que os ouvintes do Braincast também me ajudassem a falar, pô, não, tem um livro que discute isso, esses mercados, sei lá, para programadores. Eu nunca vi um livro falar, né, sobre tipo, esse viés, sabe? Como são esses grupos que são excluídos no mercado, sei lá, da construção civil, por exemplo. Então eu achei muito legal você ter esse tipo de guia, assim, e é muito legal quando vocês estiverem na biblioteca, mesmo que vocês não forem designers, eu acho que vale a pena vocês fuçarem, dar uma olhada no livro, que eu tenho certeza que vocês vão achar alguma coisa interessante. E eu acho que, na verdade, esse livro é quase um guia para que profissionais de outras áreas façam livros desse tipo, sabe? Me bateu muito isso, assim, de ser, um modelo interessante mesmo para esse tipo de publicação. Outra coisa, só queria fazer um comentário que o Iago falou sobre as bibliotecas. Iago, eu gosto muito e sempre indico para as pessoas, e eu vejo que as pessoas não prestam atenção nas bibliotecas do Sesc, cara. Eu adoro todas. Tem algo, assim, sempre tem muito livro bom, livro novo. Entendo que não é todo mundo que tem carteirinha. Né? Justamente, e não é todo mundo que tem carteirinha, eu não tenho. Mas você lê no lugar, sabe? Às vezes, assim, é mais legal do que ler, às vezes, numa livraria. Você tem mais tempo, menos pressão. Você lê ali, cara, você dá uma olhada, você pensa se vale a pena comprar. Você tem um livro na sua mão, sem burocracia nenhuma, você pode ficar sentado e vendo. E às vezes a pessoa tá no Sesc, tomou um café, pode matar um tempo e não vai nas livrarias, nas bibliotecas que a maioria dos Sescs tem, né? Também é só para deixar esse aviso. E podemos ir para o Momento Faustão, Merigo? Eu acho que eu vou guardar uns qual é a boa. Momento Faustão! Estava eu no Vídeo Brasil, no Sesc 24 de maio. Aliás, pode ser um qual é a boa. Vídeo Brasil tá incrível. Vá ver, mostra de arte contemporânea, mas eu juro que tem um monte de coisa legal, interessante. Aliás, tem um filme que chama Pink, que vale muito a pena ver. Bem curta e bem foda.
Eu juro que é legal, juro que não é pedante. É legal, juro. Encontrei ali, estava lá, de repente meu menino fala: você não é Olga? Momento Faustão! Aí era o Paulo e sua companheira, a Luana. E, cara, foi muito legal, porque o Paulo é um desses ouvintes que fala comigo no Instagram já há um tempo, que participa e tal. E aí é muito legal também a gente fazer esse caminho inverso, né? Botar rosto nos ouvintes que falavam com a gente no Instagram ali, comentava sempre. Então foi muito legal o papo, foi muito bom. E foi bom também ver esses ouvintes em outros ambientes, né? Que não é o ambiente só da comunicação, que geralmente a gente encontra muito Braincaster quando vai nesses ambientes da comunicação, né? Então foi ótimo, assim. Também teve um outro que o pessoal da Braincasteria já ouviu essa história, provavelmente, que eu tava no show do Kendrick Lamar, lá no Palmeiras, estádio. Estava falando com meu amigo ali, com o Pete, e de repente o menino atrás de mim toca assim nas minhas costas e fala: você não é Olga? Momento Faustão? Pô, sou ouvinte do Braincast. E esse menino foi incrível porque ele mostra que tem Braincaster jovens, porque ele tinha acabado de sair do Enem, indo no show do Kendrick, e, pô, tive a chance de conhecer o Pedro aí. Estamos torcendo por você, hein, camarada. Vai dar certo. Vai dar certo, com certeza. Já deu. Se ele for ouvinte do Mamilos, tem mais chance de ter dado certo, né? Aqui a gente mais atrapalha a redação desse povo do que ajuda. Acho que se ele for mamileiro também, a chance de ter dado certo é bem maior, porque o Mamilos realmente ajuda a galera no Enem, né? A gente só complica a vida dessa galera, só deixa eles mais confusos. Mas é a nossa missão, né? Do Braincast é o nosso jeitinho. O nosso jeitinho é entortar pontes, né? Deixá-las mais complexas. Muito bem. Então é isso? Meu querido. É isso. Remotamente, beijo, né? Isso. Um beijo pra vocês. Até semana que vem. Foi muito coerente, eu não tinha percebido isso. Não foi nada hipócrita. Assim que eu gosto. É híbrido, né? O Braincast tem sido híbrido. A gente mostrou que a gente é presente digitalmente. Isso que importa. Isso. Um beijo pra vocês, hein? Beijo. Valeu, gente. Tchau. Tchau.